Inquérito entregue à Procuradoria-Geral da República pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, revela que ex-presidente Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio da tentativa de golpe. Polícia Federal faz nova operação contra esquema de venda de sentenças judiciais no Mato Grosso do Sul. Grupo Carrefour pede desculpa pela crise da compra da carne do Mercosul, mas parlamentares franceses voltam a rejeitar acordo com a União Europeia. Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia aumento da taxação de produtos importados do México, Canadá e China. Depois de um forte ataque ao Líbano, o governo de Israel anunciou cessar fogo de 2 meses com o grupo Hezbollah. Tribunal Superior do Trabalho decidiu que direitos garantidos antes da reforma trabalhista devem ser pagos com efeito retroativo. Lojas do país inteiro estão preparadas na expectativa de boas vendas na Black Friday da próxima sexta-feira. E a Ceasa do Mato Grosso do Sul capricha em um sistema de compostagem para evitar o desperdício de alimentos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro teria participado de todo o planejamento de uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Saberia ainda do plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O sigilo do inquérito foi aberto hoje. As informações constam em um documento de 884 páginas enviado pela PF ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que o encaminhou nesta terça-feira à Procuradoria-Geral da República. O relatório pede, então, o indiciamento de 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a PF, o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia e concordava com a elaboração de uma carta intitulada ali de Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro, que seria, então, uma estratégia para incitar os militares e pressionar o comando do Exército a aderir ruptura institucional. No documento, então, os investigadores citam o seguinte: uma troca de mensagens entre o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e Sérgio Cavalieri, no dia 26 de novembro de 2022, dias antes, então, de a carta ser divulgada. Segundo a PF, nesse momento, os investigados ainda estavam ajustando o teor e a forma de divulgação desta carta, que está sendo classificada como carta golpista. Na troca, então, de mensagens entre Cavalieri e Cid, Cavalieri pergunta ao tenente-coronel, abre aspas, o 01, sabe disso? Fecha aspas. De acordo, então, com a corporação, no termo de declarações prestado, então, a PF, Cavalieri foi questionado sobre a pergunta feita a Cid. Confirmou que o termo 01 era, então, ali, tinha menção ao, então, presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Os investigadores dizem ainda que os elementos, de prova coletados demonstram que os militares com formação em forças especiais do Exército se reuniram em 28 de novembro de 2022 em Brasília com a finalidade de planejar e executar ações voltadas a incitar as Forças Armadas, no caso, recrudescer ali as manifestações que aconteciam em frente às instalações militares e pressionar também o então comandante do Exército, o general Freire Gomes, e o alto comando a aderirem justamente ao golpe de Estado. Em outra parte do relatório, a Polícia Federal aponta o seguinte, que Jair Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva de um plano de golpe de Estado para mantê-lo no poder no fim de 2022. E ainda segundo, então, a PF, os atos executórios realizados por um grupo liderado por Bolsonaro tinham o objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias e também a vontade de Bolsonaro ali. Com o encaminhamento, então, do material, o Ministério Público Federal, o MPF, e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, passa, então, a analisar as provas levantadas na investigação
investigação para formular uma denúncia e pedir novas diligências ou até mesmo arquivar o caso, né? Se a PGR optar por seguir em frente com esta acusação, o caso será remetido a Alexandre de Moraes, que relatou do processo lá no Supremo Tribunal Federal. Auxiliares da Procuradoria avaliam que é possível que essa denúncia apresentada seja conjunta contra o ex-presidente, envolvendo também outras investigações em curso, como as das joias sauditas e também da fraude no cartão de vacina. Os 3 policiais rodoviários federais acusados de torturar e matar um motociclista começaram a serem julgados hoje, após 2 anos do acontecido. Após o incidente, os oficiais rodoviários foram presos e expulsos da corporação acusados de tortura e homicídio triplamente qualificado. O caso ocorreu no interior de Sergipe e chocou todo o país. Os policiais abordaram a vítima, identificada como Genivaldo de Jesus Santos, que dirigia sua moto sem capacete. O homem foi imobilizado de forma agressiva pelos agentes, enquanto era alvo de xingamentos, chutes e rasteiras. Genivaldo foi trancado no porta-malas da viatura dos oficiais, submetido a inalar spray de pimenta e gás lacrimogênio por mais de 11 minutos até a sua morte por asfixia. A abordagem foi filmada por civis que tentaram intervir em favor do motociclista. A previsão inicial é que o julgamento dure 7 dias e não será transmitido via internet. Os réus alegam inocência e que buscaram conter a forte resistência de Genivaldo. A Comissão de Ética da Presidência da República arquivou pedido de investigação contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O assunto é sigiloso e não tem nada a ver com as denúncias de importunação sexual feito pela ONG Me Too Brasil, em que uma das vítimas seria a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Silvio Almeida foi demitido do governo exatamente pela denúncia contra Aniele Franco. A Polícia Federal deflagrou uma operação hoje contra vendas de decisões judiciais. O Supremo Tribunal Federal autorizou e a PF cumpriu mandados de buscas e apreensão. Desembargadores, advogados e empresários fazem parte do esquema. A ação resultou em uma prisão preventiva em Cuiabá e 23 ordens de busca e apreensão em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. A operação, chamada Cisâmenes, apura um suposto esquema onde valores eram cobrados para decisões em processos judiciais. Entre os alvos das buscas estão os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Sebastião de Moraes Filho e João Ferreira Filho, que já estavam afastados desde agosto. A polícia vasculhou a casa do empresário Anderson de Oliveira Gonçalves e dos desembargadores. A PF destacou crimes de organização criminosa, corrupção e violação de sigilo funcional. Além do trio, o esquema envolveu também advogados, empresários, assessores e chefes de gabinete. No entanto, a identidade dos demais não foi divulgada. As autoridades também estão investigando vazamento de informações sigilosas, incluindo detalhes sensíveis sobre operações policiais. Até o momento, o empresário foi preso e o Supremo Tribunal Federal determinou medidas restritivas aos desembargadores, que incluem monitoramento por tornozeleira eletrônica, afastamento de funções públicas e bloqueio de bens. A investigação segue em andamento. A Polícia Federal realizou também uma ação contra a lavagem de dinheiro. O grupo criminoso liderado por chineses teria movimentado 6 bilhões de reais nos últimos 5 anos. A operação revelou um esquema bilionário que movimentava recursos ilegais para diversos países, principalmente a China. Cerca de 200 policiais federais cumpriram 16 mandados de prisão e 41 de busca e apreensão. A investigação teve início em 2022 e expôs um complexo sistema bancário paralelo e ilegal que operava não apenas no Brasil, mas também em países como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina e até mesmo Hong Kong. Os criminosos ocultavam seus bens e transferiam o dinheiro para o exterior. De acordo com as autoridades, os suspeitos movimentaram 800 milhares de reais apenas neste ano. O esquema envolvia a participação de dezenas de pessoas, estrangeiros e brasileiros. Entre elas, policiais civis e militares, gerentes de bancos e contadores. Durante a operação,
foi preso o policial civil Silas Elia, do 2 Gobank. Ele foi mencionado na delação do empresário Antônio Vinícius Lopes, assassinado no aeroporto de Guarulhos após revelar métodos de lavagem de dinheiro da facção em negócios no Tatuapé, zona leste de São Paulo. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores de mais de 10 bilhões de reais em contas de mais de 200 pessoas jurídicas associadas ao crime. A participação de servidores da Receita Federal também foi autorizada, com o objetivo de realizar análises fiscais. Os envolvidos podem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisa. E veja a seguir, Tribunal Superior do Trabalho decidiu que direitos garantidos antes da reforma trabalhista devem ser pagos com efeito retroativo. E o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia aumento da taxação de produtos importados do México, Canadá e China. O Tribunal Superior do Trabalho tomou uma decisão que vale para todo o país, determinando que benefícios aos trabalhadores antes da reforma trabalhista de 2019 estão valendo e devem ser pagos de maneira retroativa. O efeito das medidas será suspenso apenas a partir do momento em que a reforma começou a valer. O Tribunal Superior do Trabalho tomou a decisão de fazer a aplicação imediata da reforma trabalhista em contratos de trabalho firmados antes da mudança, e não apenas aqueles emitidos após a promulgação em novembro de 2017, quando entrou em vigor. Durante o julgamento, o Pleno analisou um caso de uma trabalhadora que reivindicou o pagamento do período de deslocamento em transporte fornecido pela empresa, que antes era considerado tempo à disposição do empregador. Entretanto, essa obrigação foi retirada com as mudanças da reforma. O ocorrido gerou dúvidas se essa e outras novas regras atingiriam apenas contratados emitidos após a mudança, ou se anteriores também seriam alterados. Além do tempo de percurso, o julgamento vai analisar também outros direitos trabalhistas que foram extintos na reforma trabalhista, como o direito à incorporação de gratificação de função, o intervalo intrajornada e o descanso de 15 minutos para mulheres antes da prestação de horas extras. Dados divulgados hoje pela Organização Internacional do Trabalho mostraram que 11% dos trabalhadores brasileiros têm jornadas de trabalho superior a 48 horas semanais. É menos do que a média mundial. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, esse percentual está abaixo da média mundial quando comparados com os 163 países pesquisados. Os dados divulgados não incluem países como China e Alemanha. O estudo revelou também que a carga horária no Brasil, em média, são de 39 horas semanais, é superior à dos Estados Unidos e Reino Unido e inferior à carga horária semanal da Índia e do México. No Brasil, o assunto da carga horária semanal da jornada de trabalho voltou ao centro das discussões após a apresentação da proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados, que visa reduzir a jornada máxima de trabalho de 44 para 36 horas semanais. De acordo com um relatório da OIT, publicado no início do ano passado, uma jornada de trabalho longa é definida como aquela que ultrapassa as 48 horas semanais, em consonância com as normas trabalhistas internacionais, como a Convenção número 1 e a Convenção das Horas de Trabalho do Comércio e de Escritórios. O relatório aponta que longas jornadas de trabalho impactam negativamente o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal dos trabalhadores, enquanto jornadas mais curtas contribuem para facilitar esse equilíbrio. A organização também destacou que a estrutura do horário de trabalho, com horários previsíveis ou flexíveis, pode melhorar a qualidade do trabalho e promover um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Por outro lado, horários imprevisíveis tendem a ter o efeito contrário. A OIT destaca que tanto a quantidade de
de horas trabalhadas quanto a organização desses horários influenciam diretamente no equilíbrio entre as esferas profissional e pessoal. Além disso, a Organização Internacional do Trabalho observa que estudos apontam que longas horas de trabalho têm sido um dos fatores importantes para o surgimento de conflitos entre a vida profissional e a pessoal, o que resulta em menor envolvimento dos trabalhadores na vida comunitária e cívica, com impactos também nas taxas de fertilidade. A prévia da inflação oficial do país ficou acima das expectativas, com alta de 0,62% em novembro, e dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, 8 subiram, com destaque para a alimentação, com destaque ainda para o óleo de soja, o tomate e as carnes. Apenas a educação caiu 0,01%. No acumulado em 12 meses, o IPCA 15 chegou a 4,77%, acima do teto da meta do Banco Central, que é de 4,5%. O presidente Lula sancionou nesta terça-feira o texto aprovado pelo Congresso que cria novas regras para o pagamento de emendas parlamentares. Em agosto, o Supremo Tribunal Federal determinou a interrupção dos pagamentos das emendas parlamentares. As emendas parlamentares são recursos do orçamento que podem ser direcionados pelos deputados e senadores a seus redutos eleitorais. Atualmente, existem 3 modalidades: individuais, de bancada estadual e de comissão, aquelas indicadas pelos chefes das comissões temáticas do Congresso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou por referendar, sem vetos, o projeto aprovado na semana passada pelos parlamentares. A assinatura foi publicada no Diário Oficial da União. O texto aprovado no parlamento e sancionado por Lula também deixa de fora do limite do arcabouço fiscal as emendas de modificação, se elas forem de interesse nacional, podendo ter destinatário ou localização específica, se isso já constar do projeto de lei orçamentária. O projeto também fixa um novo parâmetro de valor, seguindo diretriz da decisão do Supremo, que prevê obediência a todos os dispositivos constitucionais e legais sobre metas fiscais ou limites de despesas. A proposta em questão é resultado do esforço dos parlamentares para acelerar a retomada do repasse das verbas federais após o Supremo Tribunal Federal determinar sua interrupção. Em agosto, o ministro Flávio Dino mandou interromper a execução de todas as emendas até a adoção de regras de transparência e rastreabilidade. A expectativa, com a aprovação e sanção, é de que o ministro Dino determine o desbloqueio dos pagamentos. As novas regras foram aprovadas pelo Congresso Nacional, quando a Câmara rejeitou alterações no texto feita pelo Senado Federal. Segundo a nova lei, 50% das emendas de comissão devem ser direcionadas para a área da saúde. As emendas de bancada, por sua vez, foram limitadas a, no máximo, 8. Elas devem ser indicadas coletivamente pelos parlamentares de cada estado. De acordo com o texto aprovado, as emendas parlamentares para despesas primárias. O valor será de 11 bilhões e meio de réis. A nova lei também prevê a possibilidade de contingenciamento das emendas, mas não de bloqueio dos pagamentos. Na prática, o contingenciamento é mais simples de ser revertido do que um bloqueio, que precisaria, necessariamente, de uma folga nos gastos. O líder interino do governo no Senado, Otto Alencar, do PSD da Bahia, disse hoje que a votação do pacote de corte de gastos do governo deverá ficar para o ano que vem. A expectativa é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, grave uma mensagem à nação depois de amanhã para explicar o que está sendo feito. Mas como o prazo é curto, antes do recesso, a decisão deverá ser adiada mais uma vez. Com isso, o dólar praticamente não se mexeu hoje e terminou o dia com a mesma cotação de ontem, em R$ 5,80 para a venda. Já a Bolsa de Valores subiu 0,69% aos 129.922 pontos. O grande dia da Black Friday está chegando. E os comerciantes estão na expectativa de aumentar o faturamento nessa data. As lojas de todo o país estão preparadas para receber os consumidores.
Primeira parcela do 13º prestes a cair na conta, Black Friday se aproximando e comércio feliz. A estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Estado da Bahia, FEComércio BA, é de alta de 9% até o fim deste mês nas vendas. Segundo especialistas, a proximidade da Black com as festas de fim de ano e esse dinheiro a mais na conta gera um desejo nos consumidores para a aquisição de produtos a preços mais atrativos. Com isso, as lojas têm se preparado para vender. Nós do ramo varejista sempre almejamos chegar ao final do ano, né? O segundo semestre do ano sempre é o melhor período para nós do comércio. E quando se fala de Black Friday e Natal, é o nosso melhor período, né? O setor de eletrodomésticos e eletroeletrônicos deve registrar crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Essa loja em Teixeira de Freitas apostou em descontos para o mês todo. A gente se preparou aí nos últimos 10 meses justamente para agora, em novembro, a gente fazer a Black Friday todo o mês do ano. Ou seja, do dia 1º de novembro até o dia 30 de novembro, toda a loja já com preço de Black Friday, tem produtos com até R$ 1.500 de desconto. A expectativa do cliente está muito bem informada sobre a nossa ação. Para você ter ideia, a gente, além de estar fazendo já com preço de Black do dia 1º, o cliente aqui, além de comprar, ele também está concorrendo a uma TV de 50 polegadas. A expectativa de crescimento em vendas é grande. Terminando a Black, a loja já começará a organizar as coisas para o Natal. Segundo o gerente da loja, os preços estão atrativos. A gente pretende aí ter um crescimento de até 20% em relação ao ano passado e já está tudo já engatilhado para quando finalizar agora o mês da Black que a gente está fazendo, a gente iniciar já o Natal já com as melhores ofertas do ano também. Outros setores também devem registrar alta nas vendas até o final do mês, como supermercados 9%, outras atividades comerciais 4% e vestuário, tecidos e calçados 3%. Na loja de calçados do Vinícius, os preços já estão bons, mas vão ficar ainda melhores de acordo com ele nessa semana da Black. A loja está entre as mais de 200 que fazem parte da campanha de Natal da CDL de Teixeira de Freitas, algo que contribui para uma maior procura dos clientes pelo estabelecimento. Nós somos parceiros do CDL desde sempre, né? Nós não ficamos fora da campanha. É uma campanha importante para o comércio, é mais um atrativo para poder estar trazendo o consumidor para o comércio da cidade, né? E fazer com que o comércio cada vez fique mais forte, né? Não só as pessoas, os consumidores da nossa cidade, mas como da região também. Essa loja de vestuários investiu em promoções. Estamos bem preparados, quanto para o Black Friday, quanto para o Natal. Nossa coleção nova de dezembro está impecável, já estão chegando de pouco a pouco as peças. A loja também participa da campanha de Natal da CDL. Quem realiza compras a partir de R$ 50 tem direito a receber o cupom para concorrer. Esse ano nós temos uma campanha um pouco diferente, que são 40 anos, 40 prêmios. O prêmio principal é um carro Jeep, um carro muito desejado, né? O sonho, né, do consumidor. Tem telefones, né? Tem bicicletas, televisores, tem um caminhão de prêmio, né? São 2 caminhões de prêmio, onde é um caminhão recheado aí de material de casa, e eu tenho certeza que quem ganhar vai estar muito satisfeito. O aviso do novo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar tarifas aos maiores parceiros comerciais causou indignação à presidente mexicana Cláudia Sheinbaum. Trump prometeu cobrar 25% do México e do Canadá sobre todos os produtos e, para a China, uma taxa de 10% além das tarifas já existentes. O presidente eleito dos Estados Unidos propôs novas tarifas de pelo menos 10% sobre a maioria dos produtos estrangeiros para reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos. Importações da China poderiam ter uma tarifa adicional de 60%, o que poderia aumentar os preços para os consumidores. E uma série de publicações na sua conta na rede social, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu aplicar tarifas amplas aos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. O republicano que pretende impor uma tarifa de 25% sobre produtos do México e do Canadá em resposta ao comércio ilegal de drogas e à imigração.
A presidente mexicana Cláudia Sheinbaum disse nesta terça-feira que as tarifas de importação propostas pelo presidente eleito Donald Trump não farão nada para impedir a migração indocumentada ou tráfico de drogas com destino aos Estados Unidos, seu objetivo declarado ao anunciar as taxas. Presidente Trump, não é com ameaças ou tarifas que o fenômeno migratório será interrompido, nem o consumo de drogas nos Estados Unidos. A cooperação e a compreensão mútua são necessárias para enfrentar estes grandes desafios. Por que impor um imposto que as coloca empresas mexicanas e norte-americanas em risco não é aceitável e causaria inflação e perda de empregos nos Estados Unidos e no México. Membros do ciclo íntimo de Trump defendem que as tarifas são uma ferramenta útil para os Estados Unidos. Pressionaram seus parceiros comerciais a aceitar termos mais favoráveis e trazer de volta empregos industriais de outros países. Muitos economistas alertaram que as tarifas podem prejudicar o crescimento econômico e aumentar a inflação, já que são pagas principalmente pelos importadores, que trazem os produtos para os Estados Unidos e que frequentemente repassam esses custos aos consumidores. Os Estados Unidos, o México e o Canadá estão vinculados a um acordo de comércio livre de 3 décadas, agora denominado UNSCA. Para Donald Trump, as empresas norte-americanas, especialmente os fabricantes de automóveis, estavam perdendo. O principal produto que os americanos importam do Canadá é o petróleo, que atingiu um recorde de 4 milhões e 300 mil de barris por dia. Os Estados Unidos obtêm a maioria de seus carros e peças de automóveis do México. E da China, os eletrônicos são a estrela das importações, além de máquinas, brinquedos, jogos, equipamentos esportivos, móveis e plásticos para os americanos. Trump busca reafirmar seu compromisso com a política de América em primeiro lugar, enquanto se prepara para assumir o cargo em 20 de janeiro. E veja a seguir, Grupo Carrefour pede desculpa pela crise da compra da carne do Mercosul, mas parlamentares franceses voltam a rejeitar acordo com a União Europeia. E depois de um forte ataque ao Líbano, o governo de Israel anunciou cessar-fogo de 2 meses com o grupo Hezbollah. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o episódio envolvendo o supermercado Carrefour e as carnes brasileiras foi superado. Ele deu a declaração após um pedido de desculpas da empresa e também reforçou o compromisso do grupo com a agricultura brasileira. O pedido de desculpas foi formalizado pelo CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, e encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária. No texto, Bompard afirma reconhecer a alta qualidade, o respeito às normas e o sabor da carne brasileira. Diz ainda, abre aspas, que se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento de nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpas, fecha aspas. A retratação também se estende aos frigoríficos brasileiros, que informaram que suspenderiam o fornecimento de proteína animal às lojas do Carrefour no Brasil. O agronegócio brasileiro avaliou que a fala de Bompard botava em dúvida a qualidade da carne brasileira, prejudicando assim a imagem do produto. Agora, no entanto, o CEO afirma que são os mesmos valores de raiz e parceria que inspiram há 50 anos a relação com o mundo agrícola brasileiro, cujo profissionalismo e apego à terra e à pecuária eles conhecem e medem todos os dias. O posicionamento do Carrefour ocorre 6 dias após Bompard publicar um comunicado nas redes sociais em que anunciava que as lojas francesas não comprariam mais carne vinda do Mercosul, diante do risco de inundar o mercado francês com uma produção de carne que não respeita suas exigências e normas. O texto, que tem como pano de fundo as negociações do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul, alvo de protestos de agricultores franceses, continua nos perfis do Executivo nas redes sociais, e a carta divulgada nesta terça não diz se a rede voltará a comprar carne sul-americana. A manifestação mais recente também não cita a oposição do CEO mundial da empresa ao acordo União Europeia e Mercosul.
A bancada ruralista na Câmara dos Deputados, no entanto, ignora a retratação do Carrefour. Com o apoio do presidente da Casa, os parlamentares querem votar uma proposta de reciprocidade econômica entre países para que haja equidade ambiental nas transações comerciais. O Ministério achou que a resposta foi conveniente e vamos seguir a vida. Eu penso que também com o grupo Terreus, francês, com 6 usinas em São Paulo, e também fazendo críticas à produção brasileira, é temerário que o Congresso Nacional, as entidades de produtores, o governo federal, o Itamaraty, não se posicionem mais firmemente numa crescente de narrativas que visam gerar desinformação. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, do MINDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a União Europeia foi destino de 3% das exportações de carnes brasileiras de janeiro a outubro deste ano. O bloco europeu comprou 67 mil toneladas de carne bovina. A França respondeu por 0,02% das vendas externas brasileiras até outubro. Nos primeiros 10 meses de 2024, o país europeu comprou 314 toneladas de carnes brasileiras. Já a China, principal destino das carnes bovinas produzidas no Brasil, comprou 1 milhão de toneladas. O país responde sozinho por quase 50% das carnes brasileiras vendidas ao exterior. Foi uma atitude intempestiva do presidente global do Carrefour, mas que foi corrigida há bom tempo e agora é vida que segue. Agora, em hipótese alguma, nós vamos aceitar que alguém venha falar da qualidade do nosso produto, quem venha deturpar aquilo que fazemos com excelência. Foi uma resposta à altura, com eficiência e acho que marca um grande momento também, um risco no chão. Até aqui nós vamos dialogar. Respeito ao meio ambiente, respeito à sanidade, respeito às boas práticas, transparência, rastreabilidade. Quem quiser ofender a qualidade dos produtos brasileiros terá a resposta à altura. Mas os franceses não querem a carne brasileira. Agora à noite, a Assembleia Nacional rejeitou por ampla maioria um eventual acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A medida tem apenas valor simbólico, porque os parlamentares não têm poder de negociação entre os blocos, mas mostra a união desde a extrema-esquerda à ultradireita, em favor da agricultura do país. O deputado Vicente Trebuchet, por exemplo, afirmou que os agricultores não querem morrer por causa dos defensivos agrícolas usados no Mercosul. Disse ainda que os pratos franceses não são lata de lixo. O governo de Israel promoveu fortes ataques contra posições do Hezbollah no Líbano nesta terça-feira. Os bombardeios são uma pressão militar contra o grupo libanês. O gabinete de Benjamin Netanyahu discute a possibilidade de um cessar-fogo com a milícia extremista islâmica. Em Beirute, as forças israelenses determinaram a evacuação civil de 20 regiões, a maior no conflito até agora. Antes, haviam bombardeado duramente o sul da capital e uma cidade perto da fronteira israelense, Ras Yeit. Segundo autoridades israelenses, libanesas, americanas e francesa, o governo de Israel deverá aprovar a medida com o grupo libanês Hezbollah, em acerto mediado pelo governo dos Estados Unidos. Se ocorrer, será a segunda trégua aceita pelo gabinete de segurança do premier israelense, desde que os terroristas palestinos do Hamas lançaram o ataque em 7 de outubro de 2023, que disparou a guerra regional, ora em curso também no Líbano. Em novembro do ano passado, uma pausa nos combates em Gaza permitiu a troca de reféns tomados pelo Hamas por mulheres e crianças palestinas prisioneiras em Israel. O sul libanês voltou a ser invadido por Israel 24 anos depois de Tel Aviv ter deixado a custosa ocupação da região. O fracasso de Beirute em militarizar a área e impedir a volta do controle do Hezbollah foi um dos pontos que pesou na crise atual. O plano é complexo, porque as duas guerras, em Gaza e no Líbano, estão interligadas. O Hezbollah, destroçado como seu aliado Hamas, cedeu e aceitou parar seus ataques em apoio ao Hamas durante a trégua, até para poder se reagrupar e contabilizar o estrago. Netanyahu falou que prejudicou 80% da capacidade ofensiva do grupo terrorista. O ministro das Finanças israelense, o extremista
extremista Bezalel Smotrich disse na segunda-feira que Israel deveria ocupar a faixa de Gaza e reduzir pela metade sua população de 2.200.000 palestinos por meio de uma estratégia de encorajamento de emigração voluntária. A declaração foi feita durante um evento organizado pelo Conselho Yeshá, grupo guarda-chuva que representa os colonos israelenses na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967. A fala seria uma menção velada às preocupações levantadas por membros do sistema de segurança israelense e autoridades do Tesouro, que anteriormente alertaram sobre os custos implicados na reocupação de Gaza. Há pouco mais de 10 dias, um relatório Human Rights Watch afirmou que o deslocamento em massa dos habitantes de Gaza por parte de Israel constituía um crime contra a humanidade, uma alegação que Israel descartou como completamente falsa. De acordo com a organização, as ações de Israel parecem também atender à definição de limpeza étnica nas áreas para as quais os palestinos não poderão retornar. A Ucrânia acusou a Rússia nesta terça-feira de realizar um ataque noturno com um número recorde de drones de combate que danificaram edifícios residenciais e infraestruturas essenciais em várias regiões. Segundo informações da Força Aérea Ucraniana, foram 188 dispositivos kamikaze não tripulados disparados pelos russos. Durante o ataque, os russos lançaram drones de combate do tipo Shahed e outros não identificados. A Força Aérea Ucraniana afirmou ter abatido 76 drones russos em 17 regiões, enquanto outros 95 foram neutralizados por sistemas de interferência eletrônica ou se perderam nos radares. Além dos drones, as forças russas lançaram desde a tarde passada 4 mísseis balísticos Iskander-M contra o território ucraniano que não puderam ser interceptados. As ofensivas entre os países se intensificaram desde que ucranianos passaram a usar mísseis de longo alcance contra os russos. Vladimir Putin não vê chances de reatar relações com a Ucrânia, caso ela não desista de aderir à OTAN. Um comunicado do exército ucraniano divulgou que infraestruturas essenciais foram atingidas e edifícios residenciais e particulares foram danificados em várias regiões devido ao ataque massivo de drones. As autoridades de Kiev informaram que o alerta aéreo durou 5 horas, período durante o qual 10 drones russos foram abatidos. A Rússia vem batendo recordes de número de drones usados contra o território ucraniano há 2 meses. Moscou tem um número cada vez maior de dispositivos não tripulados, kamikaze, Shahed, que adquiriu junto ao Irã no início da guerra e que agora produz nas suas próprias fábricas. As forças russas também começaram a utilizar drones sem cargas explosivas para enganar as defesas aéreas ucranianas, que abatem quase 100% dos drones lançados pelo inimigo. Com estes lançamentos massivos de drones, a Rússia busca esgotar a munição das defesas aéreas da Ucrânia e identificar as suas capacidades e localização para ataques subsequentes, nos quais também utiliza mísseis. Por sua vez, a Ucrânia neutraliza cada vez mais os drones com interferência eletrônica, o que lhe permite poupar munições. E veja a seguir, a inteligência artificial ajuda a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a encontrar e consertar problemas nas ruas. E a Ceasa do Mato Grosso do Sul capricha em um sistema de compostagem para evitar o desperdício de alimentos. A todo momento surge uma nova pesquisa mostrando que os cigarros eletrônicos ou vapes fazem muito mais mal à saúde do que parece. Além das doenças do coração, os mecanismos que têm um alto índice de adesão entre os jovens aumenta bastante a ansiedade e a depressão. Uma pesquisa do Instituto do Coração analisou a saliva de 417 usuários exclusivos de cigarros eletrônicos no estado de São Paulo e revelou dados alarmantes sobre os impactos do dispositivo na saúde. De acordo com o estudo, 75% desses entrevistados relataram sofrer de ansiedade, 30% mencionaram sintomas de depressão. Além disso, foi constatado que os usuários de vapes apresentam níveis de nicotina no organismo significativamente maiores do que os fumantes de cigarros tradicionais. Os dispositivos, muitas vezes vistos como uma alternativa menos nociva, acabam gerando maior dependência e intensificando problemas de saúde mental. Os dados destacam que mais da metade dos usuários
têm menos de 25 anos, revelando uma alta adesão entre os jovens. Especialistas apontam que a rápida liberação de dopamina e serotonina, substâncias relacionadas à sensação de prazer e felicidade, cria um ciclo de dependência. Esses efeitos, no entanto, são de curta duração, fazendo com que os usuários busquem o consumo frequente para manter o bem-estar momentâneo. Outro ponto de preocupação são as substâncias tóxicas presentes nos dispositivos, como partículas finas, que podem causar disfunções cardíacas e pulmonares. Apesar de proibidos no Brasil, 74% dos usuários afirmaram adquirir versões descartáveis dos dispositivos por meio de sites na internet. O estudo também revelou que 68% dos entrevistados já buscaram ajuda para cessar o uso do vape, mesmo que cerca de 40% tenha começado a fumar há menos de um ano, evidenciando a rápida evolução para a dependência. Dados globais da Organização Mundial da Saúde indicam que mais de 7 milhões de pessoas morrem anualmente por doenças relacionadas ao tabagismo, incluindo câncer de pulmão. No Brasil, órgãos como a Vigilância Sanitária e o PROCON têm intensificado reforços para coibir o uso e a comercialização de cigarros eletrônicos, incluindo ações judiciais contra a venda online e confisco dos aparelhos em eventos públicos. O goleiro Hugo Souza foi finalmente comprado pelo Corinthians. O Timão pagou 800 mil euros para o Flamengo, valor que equivale a 4 milhões e 800 mil reais. O goleiro assinará um contrato para defender o time paulista por 4 anos. A negociação durou mais de 2 meses. No total, o Corinthians desembolsou 7 milhões e 300 mil reais. O valor inclui 1 milhão pelo empréstimo, mais 1,5 milhão do pagamento de 3 multas, pelas 3 vezes que ele enfrentou o Flamengo enquanto estava emprestado para o Corinthians, e mais os 4 milhões e 800 mil reais de hoje. Um sistema de inteligência artificial foi criado para monitorar buracos nas ruas. A tecnologia foi contratada pela Prefeitura do Rio Grande do Sul e a repórter Kátia Fantin vai mostrar agora os resultados. Desníveis e imperfeições na pista como esses dificultam o trajeto de pedestres e motoristas. Em busca de melhorias nas ruas de Porto Alegre, um sistema de inteligência artificial foi contratado pela Prefeitura e já identificou mais de 2.000 buracos nas ruas, em um mês de monitoramento. O projeto utiliza veículos de aplicativos equipados com câmeras e sensores para monitorar as condições das vias em tempo real e direcionar os reparos necessários. Conforme o veículo anda e registra as imagens, a inteligência artificial lê os dados em tempo real e assim identifica as imperfeições na pista. Os registros, em seguida, são enviados a um sistema para agilizar a execução dos reparos. Dos 3,4 mil quilômetros de vias em Porto Alegre, 49,57% já tem informações coletadas pelo sistema. Essa tecnologia também já está em uso em outras cidades, como Curitiba, São Paulo e Recife, e promete acelerar os reparos nas vias e garantir mais eficácia nos serviços. O Brasil entrou para o seleto grupo dos 6 países a ultrapassar 50 gigawatts da fonte solar junto com China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Índia, que lideram nesta ordem o ranking global de potência instalada fotovoltaica. Essa marca representa a criação de mais de 1.500.000 empregos verdes acumulados desde 2012. O novo marco da geração solar chega no momento em que o setor trava uma luta com o governo federal por causa de um recente aumento do imposto de importação sobre módulos fotovoltaicos, que são os painéis solares, de 9,6% para 25%. Na avaliação da entidade, a medida prejudica o avanço da tecnologia no Brasil, pois encarece a energia solar para os consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e públicos, dificultando o acesso à fonte solar pela população, em um momento em que o mundo busca alternativas para combater as mudanças climáticas. Segundo o presidente do Conselho de Administração da Absolar, Ronaldo Kolozuki, por mais que os 50 gigawatts sejam motivo de comemoração, a medida do governo, definida de maneira unilateral
sem ouvir a sociedade e o mercado, mancha a trajetória de sucesso da energia solar no Brasil e ameaça os investimentos atuais e futuros, com risco de aumento da inflação, perda dos empregos verdes já gerados e insegurança jurídica para as empresas que atuam no Brasil. Pela análise da entidade, a medida do governo pode inviabilizar projetos por conta de perda automática do financiamento, trazendo risco na modelagem financeira das grandes usinas solares. O financiamento desses empreendimentos exige um padrão de certificação e qualidade nos equipamentos utilizados que as indústrias nacionais ainda não têm, o que obriga a compra dos equipamentos importados, agora sobretaxados. As duas únicas fábricas nacionais de módulos fotovoltaicos não têm capacidade de suprir nem 5% da demanda nacional de painéis solares, pois apresentam uma condição de produção máxima de 1 gigawatt por ano, montando os equipamentos a partir de insumos importados, ao passo que a demanda do mercado solar brasileiro em 2023 foi de mais de 17 gigawatts. Segundo o Absolar, ao menos 281 empreendimentos fotovoltaicos estão em situação crítica, incluindo mais de 25 gigawatts e 97 bilhões de reais em investimentos que seriam entregues até 2026. Estes projetos poderiam contribuir para a geração de mais de 750 mil novos empregos verdes e a redução de 39 milhões de toneladas de dióxido de carbono, CO2. O presidente da Absolar, Rodrigo Sawaia, destacou que agora que o Brasil se prepara para sediar a COP30, em Belém, no Pará, o país vai na contramão dos esforços de promover a transição energética e se distancia da posição de liderança e protagonismo na geopolítica do combate ao aquecimento global, com essa medida contrária à energia solar. Desperdício é algo que deve cada vez mais ser evitado, principalmente quando o assunto é alimento. Por isso que a Ceasa, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, adotou há algum tempo uma forma de gestão de reaproveitamento que tem dado muito certo. Dos alimentos que vão para a mesa do campo-grandense, boa parte passa pela central de abastecimento do Mato Grosso do Sul. Só no ano passado, foram comercializadas 210 mil toneladas de alimentos. Tamanha movimentação demanda organização, principalmente na gestão de resíduos. A gente acaba vendo que vai acumulando a sujeira nos locais, porém, a nossa visão de Ceasa, mesmo na atividade dela, sendo uma Ceasa ativa, a gente quer também uma Ceasa limpa. Para isso, há cerca de 5 anos começou um trabalho de separação e destinação do lixo produzido no local, por meio da Central de Gerenciamento de Resíduos. Nós temos uma equipe de manutenção que faz essa pré-classificação, que é a equipe que coleta esse resíduo, coleta essa embalagem, coleta essa madeira de todo o nosso Ceasa e traz para dentro da CGR. Aí aqui a nossa equipe aqui, ela faz essa classificação minuciosa, o que é orgânico na caçamba de orgânico, o que é madeira na caçamba de madeira, o que é reciclado dentro das suas classificações, ele é separado e também no final de tudo isso aí a gente faz o enfardamento. Em 2023, foram doados 221 mil quilos de resíduos para reaproveitamento. Quase 70% correspondem a frutas, legumes e verduras. Já os recicláveis, o papelão é o destaque, com 165 mil quilos, que tiveram destinação correta. Trabalho esse feito por 7 funcionários que atuam na usina. O Adailson é um deles. A gente está fazendo o máximo para poder contribuir com o meio ambiente e com a natureza também, né? Desperdício aqui é palavra que não cabe. Na empresa em que a Cristiane trabalha, tudo já é organizado antes de tomar um rumo. Imagens como essas de pessoas livremente pegando alimentos não são mais vistas desde 2020, pois o que hoje sobra nos boxes e está bom para o consumo é doado a instituições de caridade. A doação é feita a partir de um cadastro na administração da Ceasa e aí é liberado com o ofício no cada box. Normalmente, 1 a 2 vezes por semana é entregue esse resíduo para as pessoas, para as entidades que separam e que fazem as doações. No caso dos orgânicos, quando esses produtos chegam na usina, é porque já é o fim da linha. Houve lá atrás toda uma classificação por parte das empresas. E agora, todo esse material vai virar adubo. Todo o material estragado ou vencido é destinado para essa empresa de fertilizantes no outro lado da cidade, que trata o resíduo no sistema de compostagem. Depois que a gente passou pela fase de decomposição, a gente guarda esse material em estoque no nosso pátio
E conforme a gente tem demanda comercial, então a gente passa por um sistema de beneficiamento, é um sistema de peneiras, para a gente retirar qualquer tipo de pedra ou pedaço de pau muito grande que esteja no material, e aí a gente comercializa como fertilizante orgânico. E nesse ciclo de reaproveitamento do lixo, todos ganham: comerciantes, colaboradores e principalmente o meio ambiente. Todo o permissionário que tem essa iniciativa, ele também tem uma contrapartida do SEASA, de dar esse desconto. Aí o desconto vai para a proporção daquele lugar, daquela empresa. A parte reciclável também gera, vamos colocar ali como se fosse um 14º salário. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.